Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podeis vos sentar. Reverendíssimo Padre Silvano, pároco da nossa paróquia, caríssimos irmãos aqui presentes, hoje, por graça de Deus, a Santa Igreja, nossa Mãe amorosa, celebra a festa de Santo Eusébio de Vercelli. Santo Eusébio foi um mártir que viveu durante os finaizinhos do século III e também durante o século IV. Ele nasce por volta do ano 280 e vem a falecer por volta do ano 370. E Santo Eusébio, que viveu toda a sua vida dedicada a Nosso Senhor, foi então primeiramente acólito, recebeu as ordens menores, chegou então à graça do sacerdócio. Mas, progredindo ele na vida espiritual, no amor a Deus, de tal modo ele dava o exemplo de uma vida cristã e agradável a Deus, que ele então mereceu a graça, o dom do episcopado. Ele, portanto, foi um bispo da Santa Igreja de Deus, que viveu toda a sua vida dedicada ao cuidado do seu rebanho. E amando então o seu rebanho, ele buscou confortar as almas com o dom mais precioso que uma alma pode possuir. Esse dom, tão estimado por Santo Eusébio, era o dom, a graça da fé. Na época em que viveu Santo Eusébio, a Santa Igreja passava por uma de suas piores crises. Naquele período, a Igreja enfrentava a heresia do arianismo. E os arianos pregavam contra a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Para eles, Jesus não era Deus. E diante dessa mentira, diante dessa falsidade, levantaram-se vários grandes nomes da Igreja, que como estrelas no firmamento se mostraram como luzes para a consolação do povo de Deus e da Igreja. Nós temos então como exemplo Santo Atanásio, bispo de Alexandria, Santo Hilário de Poitiers e também Santo Eusébio de Vercelli. Esses grandes bispos buscaram combater a heresia, a falsidade que ameaçava a pureza do depósito da fé e da doutrina católica. E justamente por isso, porque defendiam a verdadeira fé, esses homens foram perseguidos de modo encarniçado e terrível. Santo Eusébio, inclusive, chegou a ser expulso de sua cidade, de Vercelli, foi exilado, porque não cedeu às invectivas, aos pedidos do imperador Constâncio, que pedia que ele também aderisse à heresia ariana. Mas Santo Eusébio, permanecendo firme na verdade, vendo então o imperador que não conseguiria demovê-lo da verdadeira fé, foi então exilado, expulso da sua diocese. E chegando ao lugar do seu exílio, ao invés de encontrar bons bispos e bons católicos que o pudessem acolher e honrar como um bispo da Santa Igreja, foi novamente perseguido. Porque no lugar do seu exílio, o bispo também havia aderido à heresia ariana. E justamente por ordens desse bispo, que aí estava, Santo Eusébio chegou a ser preso, torturado. Foi então até mesmo humilhado publicamente, um bispo da Santa Igreja. E diante de tantas perseguições, Santo Eusébio permanecia firme. E depois então de muita firmeza, muito sofrimento, ao final de sua vida, ele volta para a sua diocese, acabam-se então as perseguições contra os fiéis católicos, e aí, na cidade de Vercelli, Santo Eusébio encontra então a morte. É chamado então por Nosso Senhor para receber a recompensa dos justos.
Vemos, portanto, que Santo Eusébio morreu de morte natural. Portanto, de velhice, já contando com mais de 80 anos de idade. A pergunta, então, que nós poderíamos fazer é: se Santo Eusébio morreu de velhice, de morte natural, como então pode ser ele considerado um mártir? Se hoje a Santa Igreja está celebrando Santo Eusébio como mártir, com paramentos vermelhos, recordando o sangue derramado pela profissão de fé, é porque toda a vida de Santo Eusébio foi um martírio. Foi uma vida de sofrimentos. E uma vida de sofrimentos pela verdade, por amor a Deus. Portanto, caríssimos irmãos, a grande lição que nós podemos e devemos aprender com Santo Eusébio, que estamos celebrando na data de hoje, é que todos nós somos chamados a uma mesma vida de fé e de abnegação. Devemos crer com fé firme e verdadeira as verdades que nosso Senhor nos ensina por meio da Santa Igreja. E, se preciso for, até mesmo dar a nossa vida pela verdade que nós professamos. Mas como podemos, sobretudo, viver o exemplo de Santo Eusébio? Através de um exemplo de uma vida cristã. O grande martírio que os católicos e fiéis cristãos enfrentam no dia de hoje é o martírio da fé. Porque professar a fé nos tempos de hoje é causa para muitos de chacota, de zombaria. Vejam, esse fulano é católico, não vive como os demais. É um sujeito então fanático, dizem de nós. E é justamente através dessas vexações, dessas pequenas humilhações, que o mundo atual busca martirizar a igreja e a cada um de nós. Portanto, caríssimos irmãos, busquemos então aprender essa grande verdade. A nossa vida deve ser um martírio. Deve ser uma vida de fé de tal modo que mesmo nos sofrimentos nós agrademos a nosso Senhor por uma vida exemplar, reta, piedosa e cristã. Peçamos então no dia de hoje a intercessão de Santo Eusébio de Vercelli para que nós vivamos e que pratiquemos a nossa fé sem medo daquilo que pensarão de nós, dispostos inclusive, se preciso for, a dar a nossa vida pela verdade, pela doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.